irmãs, amigos, em nome da Associação Missionária Totus Tuus, estamos aqui neste dia especial, 28 de abril, dia do nosso padroeiro São Luís Maria Grignon de Montfort. Então convido você a meditar um pouquinho comigo sobre a vida deste grande santo da nossa igreja, São Luís Maria. Bom, ele nasceu na Bretanha Francesa, em 31 de janeiro de 1673. Então, amados, nasceu numa família, seu pai era advogado, né? João e Joana, seus pais, uma família numerosa, uma família cristã, católica, numerosa. Ele tinha, portanto, 17 irmãos. Depois morreram vários desses seus irmãos, né? E o mais importante, 3 deles se tornaram sacerdotes e 3 das irmãs se tornaram religiosas. Ele foi batizado logo no dia seguinte, 1º de fevereiro de 1673. Mas foi na sua crisma que aconteceu algo, né, importante, extraordinário. Foi quando seus pais lhe deram o nome de Maria. Então, ficou Luís Maria Grignon de Montfort. A sua vocação, né, depois ele foi crescendo, muitas dificuldades, né? Tempo difícil na França, pré-Revolução Francesa. Então a família passou muitas dificuldades financeiras e nesta situação toda ele foi estudando, foi continuando seus estudos e foi um dia aos pés de Nossa Senhora, a Virgem da Paz, Nossa Senhora da Paz, foi que ele, então, orando, já grande devoto de Nossa Senhora, desde criança, e ele orando aos pés da Virgem Santíssima e pedindo a ela que o ajudasse no discernimento do seu caminho vocacional, ele ouviu claramente uma voz do céu, uma voz do alto: serás sacerdote. Então estava definido no coração daquele jovem, Luís Maria, a sua vocação. E para isso ele enfrentaria qualquer dificuldade. E realmente foram muitas as dificuldades, porque os seus pais não podiam arcar com seus estudos para o sacerdócio. E então Deus, né, por Nossa Senhora, já lhe encaminhou uma senhora de muitas posses que o ajudou e que custeou todos os seus estudos, então, no seminário. E ele foi ordenado, então, dia 5 de junho de 1700. Com 27 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote. Então, ficou pouquíssimo tempo de sacerdote, apenas 16 anos, né? Como nós sabemos, ele morreu no dia 28 de abril de 1716. Então, somente 16 anos de padre. Mas vamos ver então, como é que foi a vida desse sacerdote para que hoje ele seja tão importante para nós, né? Para o mundo inteiro. Então, ele, sacerdote, tinha um grande desejo de ser missionário. E à primeira vista, assim, ele quis ser missionário longe. No Canadá, na China, na Índia, Japão. Ele pensava em ir para longe, para entregar sua vida como missionário. Mas ele então começou a fazer missões ali pela França mesmo, onde estava, em Paris, e em outras regiões ali da França, mas ele não foi bem aceito. Então ele disse: não, eu vou tirar essas dúvidas, eu vou a Roma conversar com o Papa. E na verdade ele foi 90 dias a pé. Este jovem sacerdote, né, com a sua batina surrada, com um crucifixo numa mão e um rosário na outra, uma imagenzinha de Nossa Senhora na mochila, e esse sacerdote então foi caminhando a pé até Roma. Da França ele foi para Roma, e então foram 90 dias a pé, passando toda sorte de problemas, de dificuldades, de fome, né, pedindo ajuda aqui e ali, pedindo esmolas. Mas ele chegou a Roma então e foi aos pés do Papa Clemente
11 que ele então conseguiu conversar com o Papa e disse do seu desejo de ser missionário. E o Papa novamente confirmou aquilo que o bispo já tinha dito para ele lá da sua terra. O Papa disse para ele: não, volta para a França. Você deve ser um missionário na França. E o Papa, então, e ele colocando as dificuldades que tinha ali na sua região de aceitação, né, do próprio clero. Então o Papa o nomeou como um missionário apostólico. Então ele foi para Roma como um simples sacerdote e voltou de Roma como um missionário apostólico. E ele ainda foi mais ousado, pediu para o Papa abençoar e indulgenciar um crucifixo que ele tinha, que ele carregava em suas mãos. Então o Papa aceitou e indulgenciou esse crucifixo, que todos os que beijassem esse crucifixo na hora da morte alcançariam a indulgência plenária e a salvação. Então ele voltou de Roma e começou com afinco, enfrentando todas as dificuldades, a cumprir a sua missão. Então, na verdade, o primeiro aspecto da vida de São Luís, importante para nós, um missionário, um verdadeiro missionário. E pensem que ele desanimava fácil das coisas? De jeito nenhum. Foram mais de 100 missões que ele pregou naquela região da França. Foram mais de 100 missões que ele organizou e pregou. E como é que ele pregava essas missões? Como é que ele pregava essas missões? Vejam que hoje a nossa igreja pede tanto, o nosso Papa Francisco pede tanto uma igreja em saída, quer dizer, uma igreja missionária, uma igreja que vai até as pessoas. E São Luís tem um exemplo maravilhoso sobre isso. Hoje nós temos os missionários redentoristas que fazem as missões populares pelo Brasil. E vejam só, São Luís já fez isso, né? Há 300 anos atrás. Ele foi assim, se esmerava ao máximo na preparação e na realização das missões. Quando ele era chamado, ou ele sentia no coração de ir para uma determinada cidade, uma determinada região, uma determinada aldeia, ele organizava minuciosamente o seu trabalho missionário. Ele compunha um outro lado, né, de São Luís, é exatamente esse, o poeta. O poeta, ele compunha os hinos que ele precisaria para que a sua mensagem realmente tocasse os corações e as pessoas, e houvesse a conversão. E quando este missionário, né, sempre pobre, sempre humilde, quando ele chegava para pregar então as missões, tinha um grande êxito no meio do povo. As pessoas acorriam, porque tinha algo de extraordinário nas palavras dele. Tinha um amor extraordinário por Jesus, pela cruz do Senhor, pela paixão do Senhor, pela Eucaristia e por Maria Santíssima. Então, ele organizava toda a sua missão, a sua pregação. Geralmente, ele determinava o período que ele ficaria, e grande parte dessas mais de 100 missões foram de 6 semanas. Ele ficava numa região por 6 semanas, geralmente. Teve outros lugares que ele ficou muito mais, ficou menos, mas falava com as mulheres, falava com as crianças, falava com os jovens, falava com os homens, pregava para todos esses grupos, rezava o rosário diariamente com todos esses grupos, em todas as suas missões. Próximo aspecto da vida de São Luís, importante para nós, como eu já disse anteriormente, ele era um poeta. Ele escreveu, aliás, um grande escritor também, poeta e escritor. Ele escreveu vários livros, mas antes de falar dos livros, ele escreveu 149 poemas. E o maior dos poemas dele, um dos maiores, tinha 472 versos. Então era um grande poeta, que cantava, que compunha seus hinos, como eu disse, nas suas investidas missionárias. Então ele tocava o coração das pessoas por causa do seu espírito de oração e por causa do grande amor que ele tinha
né, pelas almas. A sua preocupação era a salvação das almas, era levar a conversão. Por isso, esse missionário e esse poeta não tinha medo de nada. Ele enfrentava todas as dificuldades. Ele entrava nos prostíbulos, por exemplo. Se ele estava pregando missão naquela cidade, diziam ali tem um prostíbulo, ele ia até lá, ele entrava, se ajoelhava no meio da casa e começava a falar do amor de Deus e começava a orar. Então ali aconteciam muitas conversões, as pessoas começavam a chorar ao ouvir São Luís falar do amor de Deus e da salvação. Vejam, o outro aspecto da vida de São Luís, o apóstolo da cruz. Ele sempre carregava com ele, numa das suas mãos, sempre uma cruz, aquela cruz indulgenciada que ele recebeu do Papa. Mas este homem, na verdade, ele era uma cruz, ele era um crucificado, um peregrino crucificado. Por quê? Porque ele não tinha medo das dificuldades, né, dos jejuns, das penitências. Então ele foi se transformando assim, verdadeiramente ele mesmo, numa cruz. Né? Ele amava sem medidas a cruz do Senhor. Nas suas missões, enquanto ele, na hora que não estava pregando ou atendendo confissões ou celebrando ou orando, ele estava modelando com suas próprias mãos uma cruz de madeira que ele cortava lá no mato. Ele mesmo esculpia com suas próprias mãos uma grande cruz que no final de cada missão, todo o povo em procissão, ele escolhia um lugar naquela região e ali ele fincava então no chão, fixava naquela terra a cruz que marcava então aquele momento de penitência, de conversão para o povo. Então, São Luís, o homem da cruz, o homem verdadeiramente do Cristo crucificado. Né? Ele não tinha medo, não tinha vergonha de pedir esmolas para alguém que ele sabia que estava passando necessidade, passando fome. Ele não tinha nenhum problema com os pobres. Os pobres eram seus amados, ele estava sempre no meio dos pobres. Aliás, ele era rejeitado no meio dos ricos, no meio do clero mais abastado. Tem até um fato interessante que ele chega na cidade onde uma de suas irmãs era religiosa dentro de um convento, e ele chegando naquela cidade, bateu no coração uma saudade, eu vou lá no convento ver a minha irmã. Mas como que ele chega lá? Ele chega como um pobre. Ele bate na porta e pede um pedaço de pão. Então aquela irmã porteira que estava lá atendendo, manda ele embora. Você é um maltrapilho, vai embora daqui, nós não acolhemos pessoas desse jeito não. E ele então vai embora e depois ouve-se falar que chegou ali um padre naquela situação e a irmã dele vai dizer, é meu irmão. Daí vão todas as irmãs correndo atrás dele, mas ele não volta mais lá. Ele fala, vocês não acolheram Cristo como pobre, agora querem me acolher? Por quê? Então, vejam só, o homem da cruz, o apóstolo da cruz. Depois, o último aspecto, o apaixonado de Nossa Senhora. Esse o aspecto mais querido da vida deste grande santo e que ficou mais registrado e mais marcado para o mundo. Então, por quê? Porque em todas as suas missões, nestes 16 anos de padre, São Luís rezava o rosário todos os dias. São Luís tinha um amor extraordinário por Nossa Senhora. Carregava sempre nas suas andanças, sempre a pé, ele carregava sempre com ele, no meio ou na sua mão, no meio das suas coisas, uma imagenzinha de Nossa Senhora, que ele beijava muitas vezes. E ainda outra coisa importante, ele conversava com Nossa Senhora. Várias vezes na sua biografia conta que as pessoas viam, por exemplo, um dia ele estava numa casa de padres, numa casa paroquial com vários padres, e deu a hora do almoço, e então um padre chamou um menino lá, que ajudava lá, um sacristão, e disse assim, vai chamar o Luís Maria no quarto dele, que ele não apareceu, está na hora do almoço. E o menino vai, e quando ele entra naquele quarto,
São Luís estava como que em êxtase conversando com uma senhora belíssima, uma senhora fulgurante. E o menino volta correndo e diz para os padres: eu não chamei porque ele está ocupado, ele está conversando com uma senhora lindíssima. E daí então os padres vão saber, né, vão descobrir e perguntam para ele quem é. O menino pergunta para ele quem é aquela senhora com quem você falava. E ele vai, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu carinho, ele vai dizer: você é mais santo do que eu, porque você a viu e eu só ouvia a sua voz. Então ele falava com Nossa Senhora por várias vezes. As pessoas viram ele conversando com essa bela senhora, deslumbrante e a branca senhora, como ele dizia. Então vejam, um apaixonado por Nossa Senhora, um escravo de Nossa Senhora. Por quê? Porque nas suas missões ele falava de Nossa Senhora com um amor extraordinário. Ele levava as pessoas a buscarem essa consagração a Nossa Senhora. Duas coisas ele fazia no final de cada missão que ele pregava. Geralmente na procissão final, que era o apogeu, assim, o auge daquela missão, onde acorria muita gente, ele levava então a cruz, que ele ia fixar lá num lugar determinado, e nessa procissão ele passava por alguma igreja, diante de uma pia batismal, onde todos renovavam o seu voto batismal, a sua consagração batismal, e depois ele ia diante de uma imagem de Nossa Senhora, onde todos faziam a sua consagração a Nossa Senhora. Então este verdadeiro escravo de Nossa Senhora, que prega sobre Nossa Senhora, que fala da Mãe do Céu, da Mãe de Deus, e que leva também as pessoas, né, a essa consagração tão especial, tão maravilhosa, que faz tanta diferença na nossa vida até hoje. Bom, São Luís também foi o escritor. Olha quantos artigos ele escreveu. O Segredo de Maria, O Segredo do Rosário, O Amor à Sabedoria Eterna, O Livro das Grandes Máximas, A Carta Circular aos Amigos da Cruz, A Preparação para a Boa Morte e o mais famoso dos seus livros, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livrinho de ouro que até hoje faz parte, muda a vida de tantas pessoas e leva tantas pessoas à consagração a Nossa Senhora, e a uma vida nova de consagração e de missão. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que ele escreveu poucos anos antes, em 1712, poucos anos antes da sua morte. E quando ele percebeu que, de tantos sofrimentos que ele passou, a última tentativa de acabarem com ele foi o envenenamento, então ele percebeu que o seu fim se aproximava, a sua saúde se debilitou completamente após esse episódio do envenenamento. Então ele resolveu escrever rapidamente esta síntese do seu trabalho missionário, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que ficou escondido, como ele mesmo prediz no tratado, por 130 anos, mas que depois foi encontrado e que nós podemos ter em nossas mãos hoje. Então esse livro de ouro, o livro cabeceira, né, do Papa João Paulo II, este livro que tantos santos, tantos papas e tantos santos tiveram na sua mão e mudaram a sua vida e foram santos por causa desta devoção especialíssima a Nossa Senhora. Então, amados, ele morreu então no dia 28 de abril de 1716, aos 43 anos de idade, 16 anos de padre apenas. E um fato, um episódio assim, nas suas últimas palavras, me chamou muito a atenção. Então, no finalzinho da tarde do dia 28 de abril, ele estava já à beira da morte, muito mal, mas antes disso ainda ele recitou um dos seus poemas que ele costumava recitar e cantar nas suas missões. E após ele cantar esse poema, ele então teve uma última investida
do demônio em sua vida, de Satanás em sua vida, como foram muitas durante toda a sua vida, durante toda a sua missão. Mas ele ainda teve uma última, e os que estavam ali ao seu redor conseguiram ouvir o que ele dizia. Ele dizia: agora chega, Satanás, agora chega. Eu já estou nos braços de Jesus e Maria. Não adianta, você perdeu. Eu não vou pecar mais. Foram suas últimas palavras. E aí então foi para o céu, nos braços de Jesus e Maria, este grande sacerdote, este grande apóstolo de Nossa Senhora, este grande apóstolo da cruz do Senhor, este grande homem que deixou aí então para nós tantos tesouros. Eu gostaria de encerrar com essa frase, né, que está aí neste livro dele, na sua biografia, O Apóstolo de Maria e da Cruz. Gostaria de encerrar então com essa frase: puro como um anjo. Quem é São Luís? Puro como um anjo, zeloso como um apóstolo, sofredor como um penitente, incansável missionário do amor a Jesus por meio de Maria Santíssima. Esta é a nossa missão. Hoje, como Associação Missionária Totus Tuus, nesta cidade, no meio deste povo hoje, nós que amamos a Jesus, nós que queremos a conversão e a salvação nossa e dos nossos irmãos. Nós então hoje, consagrados escravos de Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, nós queremos então também cumprir a nossa missão, olhando para este grande exemplo e pedindo a intercessão deste grande santo que está no céu. São Luís Maria Grignion de Montfort, rogai por todos nós. Amém. Salve Maria.